Máquina pen ou máquina de bobina? Qual das duas é melhor para a gente trabalhar? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Meu nome é Dudu Petersen, você está no Petersen Tattoo Art School. Então galera, logo de cara aqui, eu quero dizer que como qualquer forma de arte, qualquer outra forma de arte, tatuagem não existe uma regra, não é uma regra exata, não existe o certo nem o errado, tá? O que eu vou trazer nesse vídeo aqui é a minha experiência, porque eu uso os dois tipos de máquina. Tem semanas que eu só tatuo com a máquina pen, tem semana que só tatuo com a máquina de bobina. Então assim, eu uso os dois o tempo inteiro mesmo. Eu não me apego muito a isso não, eu uso os dois tipos de máquina, a depender do caso, do que eu vou fazer, eu prefiro uma ou outra. Então eu vou trazer aqui nesse vídeo as vantagens e desvantagens que, na minha opinião, cada uma tem. Então assim, na minha opinião, porque existem artistas que só trabalham com máquinas de bobina, que são muito bons, e artistas que só trabalham com pen e são muito bons. Eu trabalho com as duas e eu vou trazer aqui a minha experiência, do dia a dia. Então, antes de mais nada, aquele velho ditado, deixa... Então, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês o like, Dá o like aqui, segue a gente, ativa o sininho que a gente vai estar sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. É a única coisa que a gente pede, isso vai ajudar muito a gente, tá? Então eu conto com o like de vocês. Valeu? Então, as principais características, as principais diferenças entre essas duas máquinas, o que mais faz a diferença entre elas é o peso e o recuo. Eu vou explicar aqui. A máquina de bobina, que é a máquina mais antiga, quando eu comecei a tatuar só existia máquina de bobina. Então você não tinha a opção de aprender com a outra máquina mais leve, com a máquina pen. Vocês já estão numa época que vocês podem aprender com a máquina pen, que é uma máquina mais nova, não faz barulho, não tem vibração, não tem tanto peso. E a máquina de bobina, ela é mais pesada do que a máquina pen. Isso é uma desvantagem? Isso seria uma desvantagem? Eu não considero uma desvantagem, porque depois que você acostuma, como eu falei, na minha época eu tinha que aprender com a máquina de bobina, então eu tinha que me acostumar, não tinha jeito. Então depois que você acostuma com o peso da máquina de bobina, isso te ajuda, te dá até mais estabilidade. Por exemplo, quando você vai fazer um contorno, a máquina te dá mais estabilidade, Ela não treme na sua mão, ela não vibra muito na sua mão. A probabilidade de ficar tremido é menor do que uma máquina pen, por exemplo, que é mais leve. Então esse tremor que a gente tem na mão natural, às vezes, se você tiver um dia assim um pouco mais estressado, sei lá, e tiver com a mão tremendo um pouco, isso vai fazer diferença lá no seu traço, porque a máquina não te dá estabilidade, ela não tem muito peso. Então qualquer tremidinha que dê na sua mão vai sair lá no traço. Então não considero que o peso seja um fator determinante assim de desvantagem para a máquina de bobina em relação à máquina pen. Mas como eu falei aqui, tudo é uma questão de costume, de adaptação, não existe uma regra. Tem artistas que fazem trabalhos muito bons com a pen de contorno, E a outra diferença entre as duas é o recuo. A máquina de bobina ela funciona com mola, Ela tem uma mola no fundo. Então essa mola ela tem um recuo. Quando ela bate na pele, ela dá uma pequena aliviada. A agulha não entra com tudo mesmo na pele, Ela bate lá no fundo, a mola ela amortece e aí vem pra frente como se fosse um chicote, ela bate na pele, Mas ao mesmo tempo que ela bate na pele, a pele oferece uma resistência também. Então isso é diferente da máquina pen, por exemplo, que ela é uma batida mais seca. Ela é um motorzinho que gira, então a batida é mais seca, a agulha é constante ali, ela bate sequinha, sempre diferente da máquina de bobina. Então essas são as duas diferenças principais que a gente tem nessas duas máquinas, tá? Então agora eu vou trazer os tópicos, Cada tipo de coisa que a gente faz com cada uma das máquinas e falar as vantagens e desvantagens de cada uma, na minha opinião. Uma característica importante aqui é a versatilidade. Por exemplo, a máquina pen, você vai poder fazer tudo só com ela. Você vai usar as agulhas de traço, você vai usar a agulha de pintura, você vai usar as shaders, tudo na mesma máquina. Você só vai trocar o cartucho e usar uma máquina só. Na sua bancada você vai ter uma máquina. Na máquina de bobina, no mínimo você teria que ter duas máquinas, num trabalho que exija, sei lá, dois tipos de traço diferentes, um traço um pouco mais grosso, um traço um pouco mais fino, ou um traço e sombra. A não ser que seja um fine line, um nomezinho para você usar uma máquina só, a não ser nesse caso você teria que ter no mínimo duas máquinas de bobina. Eu, por exemplo, uso 4 máquinas de bobina em média aí nos meus trabalhos, tá? Então isso já é uma coisa importante que vai ter a ver com o nosso último tópico de hoje. Fica aí que vai ter a ver com o último tópico de hoje. Então, em primeiro lugar, eu queria trazer aqui o tema traço. Para mim, a máquina de bobina no quesito traço é melhor. Eu acho mais fácil, eu tenho uma facilidade maior para fazer contorno com máquina de bobina. Toda vez que eu vou fazer um fine line, um nomezinho ou qualquer trabalho baseado em traço, uma mandala, alguma coisa que o traço se destaque bastante, um bold line, alguma coisa assim, eu uso a máquina de bobina. Eu acho bem mais fácil eu fazer o traço, meu traço fica muito mais constante e pega mais rápido também. Eu passo uma vez só ali, geralmente ele já pega
com a máquina de bobina. Com a máquina pen rotativa, eu tenho que colocar mais agulha para fora, né, e aumentar a voltagem dela na fonte para que eu consiga mais ou menos a mesma constância, a mesma facilidade que eu tenho com a máquina de bobina. Então, no quesito traço, eu prefiro a máquina de bobina. Eu acho mais fácil fazer traço com a máquina de bobina. O segundo tópico, eu queria trazer sombra suave, uma sombra homogênea, né? Quando você faz um realismo, né, sombreado, uma foto de alguém, um portrait, né, você precisa de uma sombra mais suave. Nesse caso, a batida sequinha, né, a batida constante e sequinha da máquina pen, que é uma máquina rotativa, eu acho mais fácil. Tudo que eu estou falando aqui, na verdade, não é que seja impossível fazer na outra máquina, não. É possível fazer nas duas. Como eu falei aqui, tem semanas, às vezes, que eu uso só a máquina pen para fazer tudo. Tem semanas que eu uso para fazer só a máquina de bobina para fazer tudo. Então, assim, não é impossível você fazer com a outra, tá? Eu estou falando que eu tenho mais facilidade, que eu acho mais fácil fazer com cada uma. Então, no quesito sombra suave, eu prefiro a máquina pen, eu acho mais fácil. Nas tatuagens coloridas, eu prefiro a máquina de bobina. Eu acho que o recuo ajuda no preenchimento, né? Quando você vai fazer uma tatuagem colorida, nada mais é do que preenchimento. Então eu tenho mais facilidade para fazer. A velocidade que eu faço o trabalho colorido, né? Eu vou trazer aqui um trabalho colorido que eu fiz recente, esse Homem de Ferro. As duas primeiras sessões eu fiz com máquina pen. E a última sessão, que eu fiz a cabeça, fiz os braços dele aí, eu fiz com a máquina de bobina. E eu achei que eu fiquei muito mais rápido, eu tive uma velocidade muito maior para fazer as coisas com a máquina de bobina, que é bateu, pegou. Geralmente assim, eu acho que para mim, né? O trabalho fica muito mais dinâmico com a máquina de bobina. Que você bate e pega. É até meio perigoso se você não souber o que você está fazendo, porque na hora que bater vai ficar ali. Então na sombra suave, por exemplo, que eu falei que a máquina pen é melhor, também é isso, né? Porque quando bate ela não pega logo de cara ali. Você vai preenchendo aos poucos, né? Você vai esculpindo ali o trabalho aos poucos. A máquina de bobina geralmente ela bate e pega logo. O traço pega, o preenchimento pega logo. Então é uma coisa que você tem que ter até cuidado. Mas para mim, nesse caso do colorido, eu prefiro a máquina de bobina. E por último aqui, uma coisa não menos importante do que todas as outras e que tem a ver com aquela primeira lá. Eu falei no primeiro tópico que a gente precisa de 4 máquinas de bobina em média para fazer um trabalho e uma máquina pen só. Então você pode imaginar que isso seria um custo maior, você manter a máquina de bobina, né? Porque você vai ter que comprar 4 e a pen você só vai precisar comprar uma. Nesse quesito sim, né? Mas assim, a longo prazo, você bancar uma máquina pen sai muito mais caro. Eu vou dar um exemplo aqui. Geralmente, quando a gente compra uma caixa de agulha, uma agulha nacional, eu não vou dar aqui marca ainda, porque né, papai não está sendo patrocinado ainda, então não vou dizer marca nenhuma aqui. Uma marca nacional que eu acho muito boa, em média, uma caixa de agulhas é R$120. Vamos supor, ela vem 50 agulhas e é R$120. Então, se você dividir aí, deve dar uns R$2 e alguma coisa, R$2 e alguma coisa aí por agulha. E se você usar a biqueira descartável, lá no estúdio, por exemplo, a gente esteriliza biqueira, né? Então a gente usa biqueira de aço. Você só vai comprar ela uma vez e não vai precisar mais comprar a biqueira. Você vai esterilizando ela em autoclave, né? Mas vamos supor que você use a biqueira descartável também. Vai sair em média aí também uma biqueira descartável uns R$2 e alguma coisa. Se você somar a agulha com a biqueira, vai sair em média entre R$5 e R$6. Um cartucho que você compra para a máquina pen, que eu uso em uma tatuagem normal de realismo, geralmente eu uso entre 5 e 6 cartuchos numa máquina pen. Um cartucho sai em média entre 10 a 15 reais. A gente está falando aí do dobro ou talvez até o triplo do custo de você manter uma máquina de bobina. Então isso eu acho que é uma coisa a se levar em consideração. É uma coisa assim, a máquina é cara, é caro você manter. Eu fiz os meus cálculos e por mês de cartucho, e olha que eu não uso cartucho todos os dias, e em média estava dando entre R$1.500 a R$2.000 por mês de cartucho. Então isso é uma diferença muito grande, é um custo grande para um tatuador que está começando, por exemplo, é um custo grande, tá? Então eu acho que é uma coisa a se levar em consideração também. Eu acho que é um critério de desempate também para você levar em consideração entre a máquina de bobina e a máquina pen. Mas como eu falei aqui nesse vídeo, cada um sabe o que é melhor para você, né? O que é melhor para mim não é melhor para você. A tatuagem não é uma ciência exata, então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a você decidir aí se você está começando, que máquina que você vai usar. Eu espero que tenha te ajudado. E novamente eu só peço a vocês uma coisa: dá o like, tá? Aliás, de 3. Dá o like, segue a gente e ativa o sininho para estar sempre acompanhando o nosso conteúdo. Eu agradeço muito aí a audiência de vocês. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu. Falou!